Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Professora Miriam Rocha, de História, que vos fala. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a transformação religiosa que acontece na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a Reforma Protestante e a Reforma Católica, ou também chamada de Contra-Reforma. Vamos lá? Bom, precisamos falar, antes de mais nada, que a Reforma Protestante ela é um movimento de divisão da fé cristã. Ou seja, vão aparecer outras igrejas cristãs que não são católicas. De boa? Mas por que que a Igreja Católica, que existe aí desde o século V, agora no século XV, vai ser contestada dessa maneira, até acontecer esse rompimento? E aí a gente vai perceber que no início da Idade Moderna, os tempos realmente são outros, com as mudanças políticas, econômicas e culturais, com esse período mais racional trazido pelo humanismo e pelo Renascimento. É claro que o aspecto religioso ele não ficaria de fora. A instituição Igreja Católica representa nesse momento um período que esses homens da era moderna, eles não querem mais. Eles não se identificam mais. Ela representa o período medieval, a Idade Média, que na Idade Moderna é vista com maus olhos. Esses homens renascentistas não desejam estar vinculados à Idade Média. Até mesmo a própria sociedade começa a ver, de certa forma, a Igreja Católica como uma instituição atrasada e que não atende mais os seus anseios. Na Idade Média, essa Igreja Católica era uma instituição muito rica, detentora da maior parte das terras da Europa e tinha um poder incontestável. O Papa era a autoridade suprema e jamais poderia ser contestado, ou seja, aí estava o limite do poder do rei. Até mesmo a nova classe social, a burguesia, se sentia prejudicada, porque a Igreja Católica condenava muitas de suas práticas, chamando de usura, considerando pecado. Então, para a gente analisar as principais práticas da Igreja Católica que estavam sendo condenadas por esses pensadores reformadores, vamos começar falando da venda de cargos religiosos, que levava cada vez esses homens religiosos a estarem no poder por interesses políticos e econômicos, e não por terem uma vocação religiosa. Pensa comigo, se você gasta um alto valor para conseguir um bom cargo na igreja, ser um bispo, por exemplo, você vai querer recuperar esse dinheiro gasto. E é aí que está o problema. Você deveria estar no cargo somente por motivos religiosos, por ter uma vocação para aquele ofício e não tentando lucrar com isso. Outra prática que, segundo os reformadores, não dava mais para tolerar era a simonia. O que era isso? A venda de relíquias sagradas. Mesmo isso sempre tendo sido uma prática da igreja, no século XV eles exageraram. De repente, todo mundo na Europa tinha um pedacinho da cruz de Jesus, um ossinho de um apóstolo, uma gotinha de lágrima de Jesus e coisas desse tipo. E aí, em uma sociedade renascentista e cada vez mais racional, eles olham para isso e ficam tipo: ah, para, né? É tudo fraude para ganhar dinheiro. E tinha mais: a venda de indulgências, que era o perdão dos pecados. Isso mesmo, você ia lá, pecava, mas se você desse uma moedinha, estava perdoado, sua vaga estava garantida no céu. Depois, quando você pecasse de novo, era só ir lá, dar mais uma moedinha, estava perdoado. Outro problema era a quebra do celibato. Esse voto de castidade feito pelos religiosos o dava o status de praticamente um homem santo, né? E nesse momento, os escândalos de quebra de celibato eram cada vez maiores. E a Igreja Católica pouco fazia a respeito. Então, vamos conhecer quem foram as primeiras pessoas a liderarem os movimentos de contestação contra a Igreja Católica e suas práticas nesse momento. Quem foram os primeiros a conseguir sucesso em teses reformadoras? Porque antes desses pensadores existiram outros que já questionavam os dogmas da igreja, mas que não conseguiram êxito, tá? Esse primeiro, com certeza vocês já ouviram falar, o Martinho Lutero.
Ele era um nobre, daí você já imagina que a nobreza é a classe que mais vai apoiar ele. Estudante de direito, seguia uma vida normalzinha, tinha namorada e tal, até que um dia ele se vê no meio de uma tempestade muito forte, cheio de raios, e temendo pela sua vida, ele faz uma promessa. Se escapasse da tempestade com vida, ele se tornaria padre. E assim ele fez. Começou seus estudos para ser padre, sempre muito dedicado, muito estudioso. Lutero começa a questionar alguns dogmas da igreja e contestar com muitos argumentos. Quando Lutero se torna padre na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele já começa a dar sinais de como seria a sua igreja no futuro. Por exemplo, ele era o único padre que não rezava a missa em latim. Sim, as missas eram rezadas em latim. Que o povo entendesse ou que não entendesse, era rezada em latim. O Lutero, ele rezava as missas em alemão, que era o idioma dele. Agora, se tem uma coisa que deixava o Lutero zangado, era a venda de indulgências, o perdão dos pecados, como eu falei para vocês. Até que um dia ele extrapolou com essa situação e resolveu escrever em um papel tudo que ele não concordava e pregou o papel na porta da catedral para todo mundo ver e ler. Não tinha rede social para ele desabafar, né? Ele foi lá, pregou na porta da igreja mesmo. Essas são as conhecidas 95 teses de Lutero, que resumindo aí diziam mais ou menos que as indulgências são uma fraude e não funcionam. E ele soltou uma pesada, viu? Se o Papa tem o poder de esvaziar o purgatório, por que que ele não faz por amor, ao invés de por dinheiro? Aí Lutero pegou pesado, né? Com a divulgação dessas ideias, e aí você se lembra que nesse momento já existe a prensa mecânica para fazer as cópias, né? Chegou nos ouvidos do Papa, que manda Lutero negar tudo que ele disse. Lutero se recusa e é excomungado da igreja, expulso. Sabe o que ele fez com o documento de expulsão? Queima. É tipo, tô nem aí, muda nada na minha vida. Lutero vai ser preso. Eita que Lutero dá o trabalho, hein? O imperador Carlos V convoca todos os príncipes para julgar Lutero. Essa reunião a gente conhece como Dieta de Worms. Aconteceu aí em 1521. Lutero é julgado e considerado um herege, condenado à morte. Só que, gente, os tempos eram outros. As coisas não eram mais só assim. Porém, o príncipe da Saxônia defende Lutero e o convida a fundar uma nova igreja com base nos seus ensinamentos, que são essa parte é mais técnica, mas eu preciso que vocês saibam. Os dogmas luteranos são a salvação somente pela fé, interpretação livre da Bíblia, culto no idioma local, crítica ao celibato, abolição do culto às imagens, submissão da igreja ao Estado, apenas dois sacramentos, aí o batismo e a Eucaristia. Ele critica a hierarquia da igreja. E sobre a reforma luterana, eu indico aí para vocês um filme que eu adoro, que se chama Lutero. Depois do meu vídeo, aí você procura ele lá no YouTube que tem. Agora, a gente vai conhecer um outro reformador, o João Calvino, que era um grande admirador do luteranismo. Ele chega na Suíça e começa a fazer suas pregações muito apoiado pela classe comerciante, a burguesia. O calvinismo é, em muito, parecido com o luteranismo e seus dogmas. Praticamente aí 95% igual, como manutenção dos dois sacramentos, abolição do culto às imagens, livre exame da Bíblia. Porém, nós temos algumas pequenas diferenças. O calvinismo introduz a santificação do trabalho, da poupança, do lucro. Lembra que a Igreja Católica condenava a usura? Pois então, é aí que os burgueses vão olhar para o calvinismo e dizer: tá aí, me identifiquei. Em relação ao modo de conseguir a salvação, o calvinismo também difere do luteranismo. Ele prega a predestinação divina. Como assim? Explico para vocês. Quando você nascia, já era definido se você ia para o céu ou não. Mas aí como é que você ia saber se você era um escolhido de Deus ou não? Deus te dava algumas pistas, é claro.
Se você alcançasse em vida a prosperidade financeira, isso era um sinal de que você era alguém predestinado. Essa foi uma religião que se espalhou rapidamente, que ganha nomes diferentes em várias regiões. Por exemplo, na Suíça, na Holanda e na Dinamarca, os calvinistas eles são chamados de calvinistas mesmo, mas na Inglaterra eles são chamados de puritanos. Na França, são conhecidos como huguenotes. Na Escócia, são os presbiterianos. E o nosso terceiro reformador, nem tão reformador assim, é Henrique VIII da Inglaterra, com o anglicanismo. Uma série muito interessante sobre essa história que eu vou contar aqui para vocês é a The Tudors. Vale muito a pena assistir. Pois então, o Henrique VIII, ele se casa com a princesa Catarina de Aragão, que era viúva e bem mais velha do que ele. Vive um casamento horroroso. Quando finalmente conseguem ter um filho, nasce uma menina. E Henrique fica preocupado com a descendência da família Tudor, pela ausência de um herdeiro homem. Ele começa a se envolver com várias amantes, até que se apaixona por uma, a famosa Ana Bolena, e decide se casar com ela. Pede então que o Papa anule o seu casamento com Catarina de Aragão. Mas o Papa, é claro, ele não concede. É tradição da Igreja Católica, né? Eu acho que o Papa ainda pensa assim: só pode estar de brincadeira, porque o casamento é até que a morte o separe, e ele sabia. Então, Henrique VIII simplesmente rompe com a Igreja Católica no chamado Ato de Supremacia. Institui o anglicanismo como religião oficial, se autoproclamando o chefe da igreja e tornando ela a religião oficial do Estado. Foi então excomungado, claro, pela Igreja Católica, mas aí ele confisca todos os bens da Igreja Católica, que era muito rica. Para a gente falar aí nos dogmas da Igreja Anglicana, em quase nada se diferenciava da Igreja Católica inicialmente. Manteve santo, manteve tudo. As únicas diferenças são: ela permite o divórcio e o chefe da igreja é o próprio rei, o que interessava pessoalmente para o Henrique VIII, né? Só posteriormente, com a filha aí do Henrique VIII, a Elizabeth, é que vai acontecer mudanças na igreja anglicana. O fato é que Henrique VIII se casa com Ana Bolena, fica com a filha de Catarina, manda Catarina embora, coitada, e assume a igreja anglicana. Só que aí depois, não se engana não, ele casou mais 3 vezes, enfim, dá uma novela aí das 9. Bom, diante de tantos ataques à instituição Igreja Católica, é claro que ela reagiu, né? Não ia ficar lá de braços cruzados, esperando perder todos os seus seguidores, né? Ao movimento de reação da Igreja Católica, a gente chama de Contra-Reforma Católica ou mesmo de Reforma Católica. Eles realizaram uma grande reunião, que se chama Concílio de Trento, onde foram reafirmados muitos dogmas da Igreja Católica. Aí, em muito, a Igreja Católica disse: não, a gente está certo e não vai mudar. Mas também houve uma tentativa ali de adaptar a igreja aos tempos modernos, com o estabelecimento de algumas regras. Por exemplo, a proibição da simonia, a proibição da venda de indulgências e de cargos religiosos, a expansão da Companhia de Jesus, que buscava combater o protestantismo por meio do ensino, da expansão da fé católica e principalmente na América e também na Ásia. Criou também um índex, que é uma lista de livros proibidos pela igreja. Qualquer livro aí que fosse considerado contrário à fé era proibido, estava lá na lista. Bom, por hoje é só, mas vocês perceberam aí que é assunto mais importante, gente. Quero saber se vocês perceberam que a reforma religiosa, ela modificou para sempre a religião cristã e a política europeia. É preciso lembrar, porém, olha só, esses são aspectos dessas religiões há 500 anos atrás. Não falamos aqui hoje do que ocorre na atualidade em cada uma delas, tá bom? Ficamos por aqui, muito grata pela sua atenção. Espero que tenha ficado até o final. Peço aí que se te ajudei de alguma forma, você deixe o seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, tá? É muitíssimo importante para que a gente possa continuar a estar postando aqui os nossos vídeos de história, tá bom? Beijo, até a próxima!